Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez à continuação agora do estudo do capítulo 11 de Daniel. Hoje nós iremos falar a partir, do ponto que a gente parou no último vídeo. Nós paramos ali e fomos até o verso 14, e hoje nós vamos dar continuidade do verso 15 em diante. Espero que pela graça de Jesus seja mais um estudo profundo da palavra de Deus e que você possa compreender pela graça de Cristo todos os detalhes que iremos passar aqui neste dia de hoje, e que seja uma grande bênção para a sua vida também, para a sua preparação, para o terrível tempo de angústia que iremos passar daqui a um pouco de tempo. Então vamos orar ao Senhor nesse momento para estarmos juntos agora, estudando a palavra do Senhor. Oremos. Querido Pai que está nos céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Pai amado e querido, pedimos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo venha nos auxiliar, Pai, para compreender as suas palavras, Senhor, as palavras da Escritura Sagrada. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, nos auxilie, Pai, e que o Senhor conduza todo esse estudo para a honra e glória do Teu santo nome, e que seja para a nossa preparação, Senhor, para encontrarmos o Senhor com o nosso coração puro diante de Ti e para podermos receber o selo do Deus vivo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, então se você estiver com a sua Bíblia aí na mão, vamos abrir juntos então Daniel capítulo 11 e vamos direto para o verso 15. Eu vou colocar aqui o verso 15 aqui para você poder acompanhar junto comigo. E nós iremos ver isso aqui agora. Diz assim: o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então vamos ver os detalhes aqui. Nós vimos ali no verso 14, um pouco atrás, no último vídeo, nós vimos que até então uma criança foi colocada no reino e os romanos surgiram em cena. E os romanos agora foram em ajuda da criança. E o que agora, na continuação, dessa situação, nós vimos no último vídeo, agora, o que vai acontecer a partir daí, Nós temos uma criança no trono, no Reino do Sul, e nós vemos agora o Rei do Norte vindo agora, Nós vimos até no último vídeo que houve uma certa aliança ali, até de outros lugares, para poder virem contra aquele reinado do Sul, para poder tomar aquele local, porque era uma criança que estava reinando, então eles queriam aproveitar. Agora, no verso 15, nós temos mais detalhes da história do que aconteceu. No verso 15, ele disse que o rei do norte viria, levantaria baluartes e tomaria cidades fortificadas. Só que veja um detalhe aqui. Nessa vinda agora do rei do norte, a Bíblia diz no verso 15 que nesse período os braços do sul não poderiam resistir, nem o seu povo escolhido. O que significa isso? Veja só. Nós temos então a vinda do rei do norte contra o rei do sul, só que o rei do sul, a Bíblia diz que ele não poderia resistir, nem o seu povo escolhido. Ou seja, o Egito, nós vimos ali o rei do sul, o Egito teria então nesse período algum povo que seria escolhido do Egito. Por que a Bíblia fala isso? Por que Gabriel fala que nem o povo escolhido do Egito conseguiria resistir? Vamos ler juntos, vou continuar a leitura com vocês do livro Daniel e Apocalipse. Se você não tem esse livro, compre esse livro. Baixe esse livro em PDF também, que vai ser uma ajuda maravilhosa. O Espírito de Profecia fala que esse livro é a mão ajudadora de Deus. Então, veja só. Vamos ler aqui, então, no livro, essa parte da história. Que coisa maravilhosa. Veja só. A educação do jovem rei do Egito foi confiada pelo Senado romano a Marcos Emílio Lépido, que nomeou como seu tutor Aristomenes, velho e experiente ministro daquela corte. Seu primeiro ato foi tomar medidas contra a ameaça da invasão dos dois reis confederados, Filipe e Antíoco. Lembra que a gente falou, inclusive, no último vídeo? Então, o que aconteceu? O jovem rei do Egito, ou seja, uma criança, o que aconteceu? Eles colocaram essa criança sob a tutela de Roma. E qual foi a primeira coisa que Roma fez? Nomeou pessoas para estarem ali ministrando ali naquele local. Então, a educação desse menino, do jovem rei do sul, ele foi colocado debaixo de Marcos Emílio Lépido. Então, Marcos Emílio Lépido, ele estava ali para educar aquele menino, instruir aquele menino.
Só que esse Marcos Emílio Lépido, o que foi que ele fez? Ele nomeou como tutor a Aristomenes. E o que foi que ele fez, então, a partir daí? Segurar aqueles dois reis que nós falamos no último estudo, segurar aqueles dois reis que tinham feito uma aliança para tomar o reinado do sul, né? Porque eles queriam aproveitar que era uma criança. Então, Roma começou a fazer isso. Se defendeu, ou seja, defendeu o menino da invasão desses homens, né, que vinham do norte. Só que como foi que eles conseguiram fazer isso? Como foi que eles se colocaram, né, ali contra essa invasão desses dois reis? O que é que eles fizeram? Vamos ver isso agora. Para este fim, ele despachou Escopas, famoso general da Etólia, então a serviço dos egípcios, a seu país natal para levantar reforços armados. Tendo equipado um exército, marchou para a Palestina e Selesíria, pois Antíoco estava empenhado numa guerra com Átalo na Ásia Menor, e submeteu toda a Judéia à autoridade do Egito. Então nós temos aqui uma figura que entra em cena agora, que é Escopas. É muito importante, se você puder até anotar esses nomes, para depois você fazer a correlação de quem é o que, né, na profecia. Por quê? Veja que Escopas, ele era de onde? Ele era general da Etólia. Só que a Etólia, nesse período, ela estava servindo ao Egito. Então, o que foi que eles fizeram? Como Escopas servia ao Egito, ele era general da Etólia, eles mandaram Escopas justamente para segurar aqueles dois reis que estavam vindo, né? Que eram Antíoco e Filipe. Mas quando eles fizeram isso, o que foi que aconteceu? Né? Vamos ver aqui esse detalhe da história que é muito importante e a gente vai conseguir decifrar realmente o verso 15 direitinho para a gente entender. Veja só. Assim, os negócios foram colocados numa postura para o cumprimento do versículo que consideramos. Antíoco, desistindo de sua guerra com Átalo, a mando dos romanos, deu passos rápidos para a recuperação da Palestina e Selesíria das mãos dos egípcios. Escopas foi mandado contra ele. Perto das fontes do Jordão, os dois exércitos se encontraram. Escopas foi derrotado, perseguido até Sidom e ali estreitamente cercado. Finalmente, Escopas, encontrando no macilento e intangível espectro da fome o inimigo que não poderia enfrentar, foi forçado a entregar-se na desonrosa condição de salvar somente a vida. Ele e seus 10.000 homens foram deixados partir, despojados de tudo e indigentes. Assim se cumpriu a predição referente ao rei do norte. Tomará as cidades fortificadas, pois Sidom era, por sua situação e suas defesas, uma das mais fortes cidades daqueles tempos. Assim foi como os braços do sul não puderam permanecer, nem o povo escolhido por tal reino, a saber, Escopas e suas forças de Etólia. Então agora nós compreendemos então esse verso 15 bem direitinho. Por quê? Veja só novamente o que é que diz aqui no versículo 15. Diz assim: o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir. Ou seja, quando o rei do norte, quem era o rei do norte até então? Antíoco Magno. Então, quando Antíoco Magno viesse, ele tomaria cidades fortificadas, e quando o Egito fosse tentar revidar, né, a gente viu que Roma estava ali ajudando o Egito, eles não conseguiriam, o Egito não conseguiria suportar essa invasão. E o que aconteceria? Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido. Ou seja, como eles estavam um pouco mais enfraquecidos, o que foi que eles fizeram? Mandaram um general da Etólia, que como estava a serviço do Egito, então ele foi para tentar ajudar o Egito. Mas como Antíoco Magno, a forma como ele veio, ele venceu os Copas e o povo da Etólia. Então por isso que o verso 15, Gabriel disse, olha, nem o sul vai resistir, nem o Egito, nem o povo escolhido, né? Que foi as Copas e a localidade dele, que era Etólia, que estava a serviço do Egito. Então, eles não tiveram força para resistir, e assim se cumpriu o verso 15. Então, agora, nós vamos continuar a história no verso 16, que diz assim: o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele. Estará na terra gloriosa, e tudo estará em suas mãos. Quem é esse que vem agora? Porque, veja, no verso 15, nós vimos que o rei do norte, que era Antíoco Magno, nesse período, ele veio, né, contra o reino do sul, e ali venceu aquela batalha. Só que no verso 16, o que foi apresentado agora? Diz assim: o que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser. Quem é esse que viria e fará o que bem quiser? Vamos ver na história para a gente poder compreender isso bem direitinho. Diz assim: embora o Egito não pudesse resistir diante de Antíoco Magno, o rei do norte, Antíoco Asiático não pôde resistir aos romanos.
que vieram contra ele. Nenhum reino podia resistir ao poder nascente. A Síria foi conquistada e acrescentada ao Império Romano, quando Pompeu, em 65 a.C., privou o Antíoco Asiático de suas possessões e reduziu a Síria a uma província romana. Ah, então agora nós começamos a entender o verso. Por quê? Veja o que aconteceu. Quando Antíoco Magno fez aquilo, o Egito não resistiu. Só que depois dele veio o Antíoco Asiático. Só que quando o Antíoco Asiático estava lá, Roma foi contra ele. E quando Roma subiu contra o rei do norte, o que foi que aconteceu então? Ela venceu Antíoco Asiático, né? Então, esse novo poder que estava ali nascendo foi começando a conquistar todas aquelas regiões. E quem estava à frente desse período quando isso aconteceu foi justamente Pompeu. Mas veja só que o verso ele ainda diz assim, ó, ele estará na terra gloriosa. Veja o que diz no livro Apocalipse de Daniel, diz assim, a mesma potência também se destacaria na Terra Santa e a consumiria. Os romanos se relacionaram com o povo de Deus, os judeus, por aliança em 161 a.C. Desde então, Roma ocupou o lugar de realce no calendário profético. Contudo, não adquiriu jurisdição sobre a Judéia por real conquista até o ano 63 a.C. Isso é interessante, queridos. Assim que a gente começa a entender por que a Bíblia registra a história de certos reinos e outros não. Porque quando é que a Bíblia começa a registrar a história de algum reino? Quando esse reino, de alguma forma, se encontrava com a história do povo de Deus. Então, veja, Roma, na verdade, já existia naquele período antes. Né? Ela estava crescendo. Mas quando foi que a profecia deu foco para ela? Quando os interesses de Roma estavam ligados diretamente ao povo de Deus daquele período. Né? Quando a história daquele império ia culminar diretamente na história do povo de Deus ali. E aí Deus, então, traz ele para dentro da profecia. Só que quem estava à frente daquele período era justamente Pompeu. Pompeu era o rei, né, que estava ali, o imperador que estava ali naquele período, e Pompeu foi o homem que entrou ali na Cidade Santa e começou a destruição, né, começou a tomar aquela cidade. Só que, veja só ainda o que é que diz. Pompeu demoliu os muros de Jerusalém, transferiu várias cidades da jurisdição da Judéia para a Síria e impôs tributo aos judeus. Assim, pela primeira vez, Jerusalém foi colocada mediante conquista nas mãos daquela potência que havia de manter a terra gloriosa, em suas garras de ferro, até que a houvesse consumido. Então, pela primeira vez agora, eles entram ali e tomam aquela situação ali, tomam Jerusalém e demolem os muros de Jerusalém, né? E aí faz toda essa situação que aconteceu naquele período. Só que quando a gente vai agora mais à frente, né, depois de Pompeu ter feito isso, veja só o que é que diz no verso 17. Ele diz assim: resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Lembrando, até então, neste versículo 17, Roma havia tomado várias partes, mas o Egito ainda não estava na mão dos romanos. Então Roma decidiu vir, né, de alguma forma tomar ali aquela região também, porque Roma estava anexando todos esses territórios. Só que como foi que a coisa começou a acontecer ali em relação ao Egito? Veja que novamente aparece uma jovem sendo dada em casamento, né? Assim como a gente viu no primeiro vídeo, que também aconteceu isso logo no início. Mas nesse caso aqui, quem foram as pessoas envolvidas? Veja, Ptolomeu Auletes morreu em 51 a.C., deixou a coroa e o reino do Egito à mais velha de suas filhas sobreviventes, Cleópatra, e a seu filho mais velho, Ptolomeu III, menino de 9 ou 10 anos. Ordenava em seu testamento que eles deveriam casar-se e reinar conjuntamente. Como eram jovens, foram colocados sob a tutela dos romanos. O povo romano aceitou o encargo e nomeou Pompeu tutor dos jovens herdeiros do Egito. Então, Pompeu, ele que agora detinha esse poder, né, de ficar ali guardando esses meninos. Então, eles estavam ali debaixo de Roma e esperando até o momento, né, de que eles estivessem mais velhos para, quem sabe, ali reinar. Mas, logo nesse período em que isso aconteceu, houve uma situação, um conflito. Pompeu e Júlio César. Houve um conflito entre eles dois. Veja o que diz o livro. Logo surgiu uma querela, né, um conflito entre Pompeu e Júlio César. Uma disputa que culminou na famosa Batalha de Farsália. Derrotado, Pompeu fugiu para o Egito. César imediatamente o seguiu até lá.
Mas antes de sua chegada, Pompeu foi vilmente assassinado por instigação de Ptolomeu. César assumiu então a tutela de Ptolomeu e Cleópatra. Ele encontrou o Egito em comoção por distúrbios internos, pois Ptolomeu e Cleópatra tornaram-se mutuamente hostis, visto que ela ficou privada de sua parte no governo. Então, o que estava acontecendo ali no Egito nesse período, né? Nós tínhamos os dois filhos de Ptolomeu Auletes, que eles estavam em luta, eles estavam, na verdade, eles estavam ali em discussão, né? Em briga entre eles, né? Eles eram hostis uns aos outros, um ao outro. Por qual motivo? Porque Cleópatra estava percebendo, né, que ela estava perdendo seu espaço no reino. Havia pessoas ali dentro do reino que estavam mais a favor de Ptolomeu e não de Cleópatra. Então, o que ela estava pensando? Ó, vão tirar o reino de mim, né? Não vai se cumprir aquilo que meu pai determinou. E Júlio César agora, ele tomou as rédeas da coisa. Só que quando ele fez isso, ele lançou um decreto. Veja só o que Júlio César fez. Júlio César decretou que Ptolomeu e Cleópatra desobrigassem seus exércitos, comparecessem diante dele para liquidar suas diferenças e acatarem sua decisão. Sendo o Egito um reino independente, esse decreto foi considerado uma afronta à sua dignidade real e os egípcios, enfurecidos, recorreram às armas. César respondeu que agia autorizado pelo testamento do pai dos príncipes, Ptolomeu Auletes, que colocava seus filhos sob a tutela do Senado e povo de Roma. Então, quando Júlio César chegou, ele já disse, olha, vocês vão fazer o que eu quero, o que eu estou dizendo. Vamos acabar com essa briga, vamos acabar com essa discussão, e nós vamos fazer assim, assim, assim. Só que a forma como ele falou, né, o jeito que ele ordenou que as coisas se fizessem, feriu os egípcios. Por quê? Porque eles disseram, peraí, como assim? Nós somos um reino independente, como é que você está querendo chegar e dar ordem dessa forma? Aí ele falou, não, mas eu estou falando isso porque o pai deles deixou claro ali, e eu estou agora no comando disso. Só que quando Cleópatra percebeu isso, aí vem, né, a astúcia da mente carnal. O que foi que Cleópatra pensou? Bom, existe uma forma, né, de eu conseguir a minha restauração ao poder. O que foi que ela pensou? Veja só. A questão finalmente lhe foi apresentada, e advogados foram nomeados para defender a causa das duas partes. Cleópatra, ciente do ponto fraco do grande conquistador romano, julgou que a beleza de sua presença seria mais eficaz em garantir um julgamento favorável a ela do que qualquer argumento que um advogado apresentasse. A fim de chegar à presença dele sem ser notada, recorreu ao seguinte estratagema. Olha o que ela pensou. Cobrindo-se completamente com um fardo de roupas, Apolodoro, seu servo siciliano, a enrolou em um pano, amarrou e com uma tira de couro e a colocou sobre seus ombros hercúleos. Então aí acontece o grande encontro entre eles dois ali dentro. Por quê? O que Cleópatra fez? A gente acabou de ler. Ela se enrolou em vários panos, né? O soldado, aquela pessoa ali, né, o servo dela, coloca ela no ombro, dentro de um fardo de roupas, e quando ele chega ali diante de César, ele falou, olha, tem um presente aqui para você, tem uma encomenda aqui para você. Quando César abre, e aí eu vou ler com vocês aqui para a gente ver. Dirigiu-se então aos aposentos de César, afirmando ter um presente para o general romano. Foi admitido às portas da fortaleza, entrou na presença de César e depositou o fardo a seus pés. Quando César abriu o embrulho vivo, eis que a bela Cleópatra estava à sua frente. Longe de se desagradar do estratagema, e possuidor do caráter descrito em 2 Pedro 2,14, a primeira visão de uma mulher tão bela provocou todo o efeito que ela desejara, conta Rowling. Então foi isso que ela conseguiu. Ela conseguiu chamar a atenção dele através da sensualidade. Ela foi até a presença dele e se mostrou ali, né, da forma como ela sabia que ele, que era moralmente fraco, né, ele iria sucumbir diante daquela visão, né? Ele iria cair e iria com certeza, né, fazer o que ela queria ali. E foi justamente o que aconteceu, né? Quando ela conseguiu fazer isso, ele decretou finalmente que os dois, né, o irmão e a irmã deveriam ocupar o trono conjuntamente em conformidade com o desígnio do testamento. Ou seja, ele disse, olha, nada de ter um acima do outro. Os dois vão reinar, assim como Ptolomeu Auletes falou. Então, os dois têm que estar no trono, os dois têm que reinar. Então, Cleópatra conseguiu essa, de certa forma, né, essa restauração dela ao trono. Só que, queridos, olha que consequência terrível teve isso, esse ato dela. Por quê? Veja só.
Potino, ministro-chefe de Estado, que desempenharam um papel fundamental na expulsão de Cleópatra do trono, temeu as consequências de sua restauração. Por isso, começou a despertar suspeita e hostilidade contra César, insinuando em meio ao populacho que ele tinha a intenção de, em dado momento, dar o poder apenas a Cleópatra. Queridos, se você lembrar do primeiro vídeo, você vai perceber que essa história é muito parecida com outra história. Você lembra da história de Laodice, né? Sempre está envolvido essa situação. Você vê que coisa interessante, a história sempre se repete, né? Ciúmes, inveja, intriga, tudo acontecendo. E aí você vê que agora Potino fez de tudo, né, para tentar tirar Cleópatra do poder. E quando ele viu que ela estava sendo restaurada ao poder, ele temeu, porque ele sabia que ele tinha sido contra ela, né? Ele pensou, ela pode fazer alguma coisa contra mim. Então o que ele fez? Ele começou a insinuar com o povo, né, da região, de que Júlio César iria dar o poder somente a Cleópatra e que ele estava indo contra os interesses do Egito. E aí o que aconteceu quando ele fez isso? Uma revolta aberta logo se seguiu. Áquila, à frente de 20 mil homens, marchou para tirar César de Alexandria. Dispondo seu pequeno grupo de homens habilmente pelas ruas e alamedas da cidade, César não teve de conter o ataque. Os egípcios resolveram destruir a frota do general romano. Este respondeu incendiando a deles. Algumas das embarcações em chamas foram à deriva para perto do cais. Olha só, queridos. Por isso, várias construções da cidade pegaram fogo, e a célebre biblioteca de Alexandria, contando quase 400 mil volumes, foi destruída. Mas, queridos, depois que isso aconteceu, a profecia Gabriel foi muito claro. Veja só, vamos ler juntos aqui. Nós vamos ver outras versões também que vai trazer no livro Daniel e Apocalipse. Olha só o que é que diz. Ó. Uma filha das mulheres para a corromper. A paixão de César por Cleópatra, com quem ele teve um filho, é citada pelo historiador como o único motivo para o conquistador ter se envolvido em uma campanha tão perigosa quanto a guerra egípcia. Isso o manteve por muito mais tempo no Egito do que suas obrigações exigiam, passando noites em festas e bebedeiras com a rainha dissoluta. Mas, disse o profeta, ela não subsistirá, ou seja, não permanecerá ao seu lado, nem será para ele. O que isso significa? Ele pensou que Cleópatra agora seria a mulher dele realmente, que ela estaria ao lado dele, ao lado dos interesses de Roma, mas não, queridos. A profecia era muito clara, veja só. Posteriormente, Cleópatra se uniu a Antônio, inimigo de César Augusto, e exerceu todo o poder dela contra Roma. Queridos, só abrindo um parênteses aqui. Você começa a perceber, queridos, que o ser humano por si só, os interesses do ser humano, a visão de mundo do ser humano, tudo, na verdade, do ser humano. Se a nossa mente for uma mente carnal, você percebe que é só ódio, engano, inveja, ciúme, tudo que de ruim, né? Toda vez que o ser humano, né, ele começa a ter ansiedade sobre o seu futuro, quando ele começa a ter medo em relação ao futuro e tenta resolver as coisas por si mesmo, queridos, olha só quanta coisa ruim vem a partir disso. Cleópatra, digamos que Cleópatra fosse uma pessoa que conhecesse o Deus de Israel, e ela entendesse que ela estava perdendo o poder no reino dela, mas ela entregasse a causa ao Senhor Deus, e dissesse, Senhor, olha, a minha vida está em tuas mãos, né? O Senhor sabe todas as coisas, Senhor, se é da sua vontade que eu esteja nesse reino, que seja feita a tua vontade. Se ela tivesse feito isso, né, só pensando juntos, nada disso teria acontecido. Não haveria nada disso, queridos, né? Tão somente se houvesse a confiança em Deus, né? Uma série de situações desencadearam várias outras circunstâncias ruins por conta de um ato, né? Então isso, quando a gente vê a história dessas pessoas, a história das grandes nações, elas também representam a história de indivíduos. Quando você olhar para essas histórias que a gente está lendo, que você começar a entender essas histórias, né, como estamos estudando, perceba que esses erros que estão sendo relatados e a forma como a história está sendo conduzida, o Senhor está nos ensinando também a gente observar isso e perceber esses passos em nossa própria vida. Quantas vezes, queridos, nós estamos nos deparando com uma situação difícil e nós pensamos, eu preciso resolver isso urgentemente. E muitas vezes a gente, com a mente carnal, a gente começa a conceber ideias, modos, formas de agir
que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e nós fazemos aquelas coisas, muitas vezes pecamos contra a lei de Deus, e o resultado é só ruína e morte. Então, isso é muito importante a gente olhar a história dessas nações e trazer essas histórias, queridos, para a nossa vida prática, no sentido de entender claramente o propósito divino na vida das nações e na vida das pessoas individualmente. Ao ler a história das nações, estamos vendo como Deus trata também com os indivíduos. Isso é muito importante. Então veja, no verso 18 ele diz assim: depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. O que significa esse verso 18? Vamos ler isso aqui para a gente poder entender. A guerra contra Farnaces, rei do Bósforo Cimério, por fim o afastou do Egito. Pridô conta: ao chegar onde o inimigo se encontrava, sem dar nenhuma folga para si, nem para eles, imediatamente atacou e obteve vitória absoluta sobre eles. Relatou o ocorrido a um amigo com essas 3 palavras: veni, vide, vici. Vim, vi e venci. A última parte desse versículo é um tanto quanto enigmática e há divergência de opinião quanto à sua aplicação. Alguns a aplicam a um momento anterior da vida de César e acreditam que se cumpriu em sua disputa com Pompeu. Mas os eventos anteriores e subsequentes, definidos com clareza pela profecia, nos compelem a buscar o cumprimento dessa parte da predição entre a vitória sobre Farnaces e a morte de César em Roma, conforme o versículo seguinte destaca. Ou seja, no próximo versículo, que a gente vai entender que, de fato, esse verso 18 está mostrando que depois ele se voltaria para as terras do mar, tomaria muitas, mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair este opróbrio sobre aquele. O que significa isso? Para a gente entender isso melhor, nós vamos entender o verso 19, e aí sim a gente vai delimitar direitinho isso aqui. Vamos ler o verso 19. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Ah, então ok. Então o verso 18 tem que ser antes da morte de Júlio César. Por quê? Porque aqui já está relatando como ele iria morrer, né? Tropeçará e cairá e não será achado. Nós vamos ver como que aconteceu isso. Mas aqui, então, essa guerra, né, essas terras do mar que ele se voltou para tomar, e houve um príncipe ali, foi nessa guerra contra Farnaces, né, que era o rei do Bósforo Cimério. Ou seja, ele saiu do Egito, por isso que a Bíblia diz, ó, depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas. Por quê? Porque até então, Júlio César ele ficou focado ali nos assuntos do Egito, por causa de Cleópatra. Mas depois de um certo tempo, outras ocupações iriam tomar o lugar dele. Mas logo à frente, né, ele vai contra Farnaces, que era o rei do Bósforo Cimério, e essa guerra faz com que ele se afaste do Egito, né? Então, essa guerra, logo depois que ele faz essa guerra, quando passa um tempo mais à frente, ele acaba chegando ao final de sua vida. Porque ele diz, então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Olha o que diz o livro. Após essa conquista, César derrotou os últimos fragmentos do partido de Pompeu, Catão e Cipião na África, Labieno e Varo na Espanha. Ao voltar para Roma, as fortalezas da sua própria terra, foi nomeado ditador perpétuo. O poder e honra a ele concedidos foram tão grandes que ele se tornou de fato o soberano absoluto de todo o império. Mas o profeta disse que ele tropeçaria e cairia. Essas palavras sugerem que sua queda seria repentina e inesperada, como a de uma pessoa que tropeça por acidente ao caminhar. Assim, esse homem que guerreou e venceu inúmeras batalhas, tomou 1000 cidades e tirou a vida de 1.290.000 homens, caiu, não durante o estrondo da batalha, nem na hora da luta, mas quando achou que seu caminho estava livre e enfeitado com flores, quando o perigo supostamente estava distante. Pois quando se assentou dentro do Senado em seu trono de ouro e recebeu das mãos daquela instituição o título de rei, o punhal da traição subitamente o atingiu no coração. Cássio, Bruto e outros conspiradores o atacaram e ele caiu ferido com 23 punhaladas. Assim ele tropeçou e caiu de repente, para não mais ser achado, em 44 a.C. Então essa foi a morte de Júlio César. Ele tropeçou e caiu. Então, depois de toda a guerra no Egito, depois de ele ser, né, de ser atraído por Cleópatra, depois de ter toda aquela situação ali no Egito, depois ele saiu do Egito, né, foi chamado para outras batalhas, depois de tudo isso, sentou no seu reino, né, sentou ali e achou que estava tudo tranquilo, ele foi traído e ferido e morto. Então essa foi a história de Júlio César. E logo depois de Júlio César, quando chega no verso 20, diz assim,
Levantar-se-á depois, em lugar dele, ou seja, em lugar de Júlio César, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Quem é esse, queridos? Esse aqui é muito conhecido. Quem é esse que seria o exator, né? César Augusto. Esse homem, queridos, ele é muito mais conhecido, né? Por quê? Você vai ver já já. Augusto César sucedeu ao tio Júlio, que por aquele fora adotado como sucessor. Ele anunciou publicamente o fato de ter sido adotado pelo tio, assumiu o nome dele, acrescentando de Otaviano. Aliou-se a Marco Antônio e Lépido para vingar a morte de César, criando a forma de governo conhecida como triunvirato. Depois de se consolidar firmemente no império, o Senado lhe conferiu o título de Augusto. Como os outros membros do triunvirato haviam morrido, ele se tornou o único governante supremo. Por que a Bíblia fala de um exator? Por quê? Exator é cobrador de tributos, né, ou de impostos. Lucas, ao falar sobre os acontecimentos ligados à época em que Cristo nasceu, conta: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império Romano para recensear-se ou ser tributada. Lucas capítulo 2, verso 1. Esse recenseamento mundial para fins de tributação foi um evento digno de nota, e aquele que o colocou em vigor merece, sem dúvida, o título de exator acima de qualquer concorrente. Então, esse é o homem que cumpriu essa profecia, César Augusto. Ele que cumpriu o verso 20, né? Mas a Bíblia fala que ele seria, né? Olha só, vamos ler de novo o verso 20, que ele seria, em poucos dias, ele seria destruído, e isso sem ira nem batalha. Só que quando a gente vai ver a história, né? Dentro da perspectiva do profeta, que estava vendo vários anos, para ele foram poucos dias. Mas ele diz aqui, ele diz assim, ó, em pouco menos de 18 anos após a tributação ter ocorrido, os quais pareciam apenas poucos dias, na perspectiva distante do profeta, morreu Augusto, não consumido pela raiva, nem em batalha, mas pacificamente em sua cama, na cidade de Nola, onde fora buscar repouso e saúde em 14 depois de Cristo, aos 76 anos de idade. Então, esse verso 20, que nós lemos agora há pouco, ele foi cumprido perfeitamente por César Augusto. E nós vamos continuar a história para a gente ver mais detalhes aqui no verso 21. Depois, se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas ou bajulações. Quem foi esse homem do verso 21? Tibério César. Tibério César também é conhecido, porque você vai ver que no período ali de João Batista, Tibério César estava ali, naquele momento. Tibério César se assentou em seguida no trono romano, foi elevado a cônsul aos 28 anos de idade. Conta-se que, quando Augusto estava prestes a nomear um sucessor, sua esposa Lívia suplicou que ele escolhesse Tibério, filho dela, com o ex-marido. Mas o imperador respondeu: seu filho é vil demais para vestir a cor púrpura de Roma. A indicação foi dada a Agripa, cidadão romano muito virtuoso e respeitado, mas a profecia previra que um homem vil sucederia a Augusto. Agripa morreu e Augusto precisou mais uma vez de um sucessor. Lívia intercedeu mais uma vez por Tibério, e Augusto, enfraquecido pela idade e a doença, se deixou lisonjear com mais facilidade e consentiu em nomear como colega e sucessor aquele jovem vil. Mas os cidadãos nunca lhe devotaram o amor, o respeito e a dignidade real devidos a um soberano justo e fiel. Dissimulação de sua parte, bajulação por parte do Senado servil e a posse do reino sem oposição. Tais foram as circunstâncias que acompanharam sua ascensão ao trono, e tais eram as circunstâncias que a profecia previra. Então foi assim que ele conseguiu subir para o trono, através de dissimulação, bajulação, e a Bíblia diz que ele era um homem vil, e foi neste período que logo depois que César Augusto morreu, que subiu esse homem, né, Tibério César, ao poder de Roma. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Vamos entender o que isso significa. Bispo Newton apresenta a seguinte interpretação para concordar melhor com o original. E os braços do inundador serão transbordados diante dele e será quebrado. As expressões significam revolução e violência. Para o cumprimento, devemos procurar o momento em que os braços de Tibério, o inundador, foram inundados, ou em outras palavras, a ocasião em que sofreu uma morte violenta. Bom, quando nós vamos para a história, como morreu Tibério, nós vimos aqui a história que diz o seguinte: agindo com hipocrisia até o fim, ele disfarçou sua debilidade crescente o quanto pôde, chegando a fingir participar dos esportes e exercícios dos soldados de sua guarda. Por fim,
deixou sua ilha preferida, cena das mais nojentas libertinagens, e parou em uma casa de campo próxima ao promontório de Micenas, onde no dia 16 de março de 37, ele caiu em um estado de letargia, parecendo morto. Enquanto Calígula se preparava com uma numerosa escolta para tomar posse do império, Tibério reviveu repentinamente, causando grande consternação. Nesse momento crítico, Macro, o prefeito pretoriano, o sufocou com travesseiros. Assim, morreu o imperador Tibério aos 78 anos de idade, 23º de seu reinado, universalmente execrado. Então, que coisa terrível, né? Ele acabou sendo inundado ali, né? Nesse sentido da profecia. Aquele que, né, fazia tantas atrocidades acabou sendo morto também de forma violenta ali naquele período, e assim se cumpriu esse verso. Agora, com relação ao príncipe da aliança, esse é o nosso maravilhoso Salvador. O príncipe da aliança se refere, sem sombra de dúvida, a Jesus Cristo, o ungido, o príncipe, que firmaria sua aliança por uma semana com seu povo. Então, de acordo com a profecia, isso aconteceu durante o reinado de Tibério. Lucas, no capítulo 3, do verso 1 ao 3, que no 15º ano do reinado de Tibério César, João Batista iniciou seu ministério. Então, foi justamente nesse período de Tibério César que o nosso Rei da Glória, nosso Príncipe da Aliança, firmou a sua aliança com seu povo ali, né, por uma semana. Então, isso se cumpriu perfeitamente ali nesse período de Tibério César. O próximo verso nos diz: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, esse verso 23, ele traz algo muito interessante para nós. Por quê? Porque até então, quem é que está fazendo referência aqui nesse verso 23? Veja que ele diz: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Eu vou comentar alguns detalhes que esse verso é muito interessante, porque até então, no verso 22, estava se trazendo a história de uma certa forma. Do verso 23 em diante, a história vai ser conduzida de outra forma. Em que sentido? Vamos ler juntos aqui, eu vou explicar isso mais detalhadamente. Veja só. Depois de percorrer conosco os eventos seculares do Império até o fim das 70 semanas, o profeta, no versículo 23, nos leva de volta para o momento em que os romanos estabeleceram uma conexão direta com o povo de Deus por intermédio da Liga Judaica, em 161 a.C. Então preste bastante atenção. Nesse verso 23, veja que até o verso 22, nós estávamos sendo conduzidos por toda a história secular desse império até Jesus. Quando fim das 70 semanas, o verso 23 agora, ele volta a falar da aliança dos romanos com os judeus, que tinha sido feito antes, lá atrás. Então é como se a história tivesse, ele começa a contar a história como se fosse uma onda do mar, que vai lá na frente e depois volta. Porque no verso 23, quando agora findou as 70 semanas que falou de Cristo, ele agora volta para começar de novo daquele ponto da aliança entre os romanos e os judeus, que foi o início, é quando Roma entra na profecia, e agora ele vai partir para frente agora tomando outro rumo à história. Então por isso que ele diz: apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Então vamos entender isso. Os romanos, de fato, né, eles começaram a crescer como império. No início eles eram com poucas pessoas, e eles se tornaram fortes. Mas veja que detalhe. Depois de falar isso, né, que nós lemos agora aqui, ele diz assim: a partir de então, somos conduzidos por uma linha direta de acontecimentos até o triunfo final da igreja e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Os judeus, terrivelmente oprimidos por reis sírios, enviaram uma delegação de embaixadores a Roma, a fim de pedir o auxílio dos romanos e se aliar a eles em uma liga de amizade e confederação. Nessa época, os romanos eram um povo pequeno e começaram a agir enganosamente ou com astúcia. A partir de então, cresceram em uma ascendência constante e rápida até chegar ao auge do poder que conquistaram no futuro. Então, assim que se cumpriu o verso 23. Então, ele agora volta para o início ali da aliança entre os judeus e os romanos. E a partir daí agora, em vez de focar na história, no sentido dos imperadores ali, minuciosamente, ele agora vai mostrar aspectos, né, históricos que vão se desenrolar até o fim, né, até o final do tempo de graça e até o estabelecimento do reino eterno do nosso Senhor Jesus. Então vamos ver, o verso 24, ele diz assim, ainda falando sobre Roma: virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais,
nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Veja, o que Roma faria que nem os seus pais fizeram e tudo isso? O que Roma traria de inovador? Aqui nós vamos ver a resposta. Antes da época de Roma, as nações tinham o costume de entrar em províncias valiosas e territórios ricos por meio de guerras e conquistas. Agora, Roma estava prestes a fazer o que até então não fora efetuado por seus pais ou antepassados mais distantes, a saber, realizar tais aquisições por meios pacíficos. Foi inaugurada a prática até então desconhecida de um rei deixar sua região para os romanos como legado. Roma obteve a posse de grandes províncias dessa maneira. Então, ou seja, eles davam a oportunidade daquele rei dizer assim, olha, essa terra aqui, essa parte do meu governo, essa região que eu tomo conta, eu vou deixar como um legado para Roma. Muitos reis fizeram isso, e Roma começou a inaugurar isso, né, pela primeira vez. Eles começaram a deixar as pessoas fazerem isso, e assim que eles conseguiram também muita terra naquele período. E aqueles que entraram para o domínio de Roma dessa maneira, desfrutavam grandes vantagens, eram tratados com bondade e brandura, era como se a presa e os despojos fossem distribuídos entre eles. Eram protegidos de seus inimigos, descansando em paz e segurança sob a égide do poder romano. Bispo Newton sugere que na última parte do versículo a ideia seja de maquinar projetos a partir de fortalezas em vez de contra elas. Era isso que os romanos faziam. Maquinavam projetos que provinham da fortaleza de sua cidade, cercada por 7 colinas, mas por certo tempo, ou por um tempo na King James. Sem dúvida, um tempo profético, ou 360 anos. A partir de que momento esses anos foram datados? Provavelmente a partir do evento que o versículo seguinte destaca. Então veja, a Bíblia diz que quando Roma começasse a fazer isso, eles iriam, né, começar a ganhar terras e começar a crescer em poder, mas essa ascensão enorme deles teria 360 anos, ou seja, um tempo. Aí você pergunta, como assim certo tempo significa 360 anos? Veja, no verso 13, se você se lembrar, a Bíblia diz assim, ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, no capítulo 11 de Daniel, quando ele fala de tempos, no sentido profético, ele está se referindo a anos. Então, um tempo equivale a um ano. Só que esse ano aqui é ano profético. Então, um ano profético são 360 anos literais, porque um ano tem 360 dias no calendário bíblico. Então, dia equivale a ano no tempo profético. Então, um dia profético é um ano literal. 360 dias proféticos, 360 anos literais. Por isso que esse certo tempo, ou seja, um tempo, aí refere-se a 360 anos. Então, Roma teria 360 anos para poder fazer isso aí. E vamos ver como que isso se cumpriu. Verso 25. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. O que significa isso? Vamos compreender. O versículo diante de nós chama a atenção para uma campanha vigorosa contra o rei do sul, o Egito, e para uma batalha notável entre exércitos grandes e poderosos. Tais acontecimentos de fato ocorreram na história de Roma durante esse período? Sim. A guerra foi travada entre Egito e Roma. A batalha em questão consiste na Batalha de Átio. Sem dúvida, essa batalha marca o início do tempo mencionado no versículo 24. E uma vez que durante esse tempo, estratégias ou projetos provenientes da fortaleza ou de Roma seriam maquinadas, devemos concluir que ao fim desse período, a supremacia ocidental cessaria, ou uma mudança tão grande ocorreria no império que a cidade não seria mais considerada a sede do governo. Contando a partir de 31 a.C., em tempo profético, 360 anos nos levam a 330 depois de Cristo. É notável constatar que justamente nesse ano, Constantino, o Grande, transferiu a sede do Império de Roma para Constantinopla. Veja que história fantástica, queridos. Então, nós vimos que Roma teria um certo tempo para agir. Mas a partir de quando? No versículo seguinte, nós vimos que aí o anjo Gabriel mostra, olha, eles vão fazer, né, uma guerra contra o rei do sul. Eles vão batalhar contra o rei do sul. Mas eles só teriam um certo tempo. Então, a partir da batalha contra o rei do sul, que nós fazemos a conta, né, desse tempo profético que nós já vimos que são 360 anos. Essa batalha, que é a batalha de Átio, né, essa batalha aconteceu no ano 31 antes de Cristo.
Então, quando a gente faz a conta do ano 31, saindo do ano 31 antes de Cristo, não é o ano 31 depois de Cristo, é o ano 31 antes de Cristo. No ano 31 antes de Cristo, quando você faz a conta com 360 anos, você chega lá no ano 330. E o que é mais notável realmente é que justamente nesse ano a sede é mudada de Roma para Constantinopla. Então, isso foi importante, um marco aqui, porque quando eles fizeram essa mudança da capital para Constantinopla, que começou o declínio de Roma. Então, isso que é fantástico quando a gente observa essa profecia. Porque, de fato, o declínio de Roma Ocidental começa quando eles transferem ali a sede para Constantinopla. Agora, tem um detalhe muito importante, queridos, que a gente precisa comentar sobre essa batalha, que vai fazer toda a diferença quando a gente for para o próximo verso, que é o seguinte. Quando a gente vai para essa batalha de Átio, quais foram os motivos que levaram a essa batalha? É muito importante, né? Nessa época existia o chamado triunvirato. Esse triunvirato ele era composto por 3 pessoas, que era Marco Antônio, Lépido e César Augusto. Só que nesse período, o que aconteceu? Eles 3, né, se juntaram e eles afirmavam que iriam, né, eles juraram que iria vingar a morte de Júlio César. Só que esse Antônio, né, ele acabou se tornando cunhado de César Augusto porque ele se casou com a irmã de César Augusto, que foi uma mulher chamada Otávia. Só que esse Antônio, né, que era casado com Otávia, ele foi para o Egito para resolver algumas questões administrativas. Só que quando ele chegou no Egito, ele se deparou com Cleópatra. E quando ele se deparou com Cleópatra, ele ficou muito maravilhado com Cleópatra e se apaixonou por Cleópatra. E ficou ali, né, ficou encantado ali, tudo com ela. E ela acabou, né, realmente atraindo ele. E nisso que ela atraiu ele, o que foi que aconteceu no final das contas? Ele ficou extremamente apaixonado por ela e ele começou, né, a se ficar mais do lado do Egito por causa dela também. Só que nessa situação, ele acabou suscitando, né, uma guerra, esse Antônio, porque ele começou a ficar mais do lado de Cleópatra, né, do lado do Egito, e por causa dessa paixão que ele teve por Cleópatra, ele começou a ceder para ela terras, né? Começou a ceder uma província atrás da outra para ela, rejeitou sua antiga esposa, Otávia, para poder ficar com Cleópatra. Só que quando ele começou a fazer isso, a ceder essas terras para Cleópatra, ele acabou gerando dentro lá de Roma uma revolta contra ele. Então o que aconteceu? César, né, Augusto, começou a suscitar, reunir um exército, né, engajar os romanos para que pudesse se levantar contra ele nesse sentido. Aparentemente, a guerra que César estava levantando seria contra o Egito, mas na verdade, a guerra que estava sendo montada ali era contra Antônio, né? Contra ele ali que estava sendo suscitada aquela guerra. E é por isso que começou essa batalha. Um reuniu a frota de um lado, outro reuniu a frota de outro. Marco Antônio aí então reuniu um número enorme de navios e de pessoas para poder fazer, né, para poder se levantar contra César Augusto. Todavia, César Augusto, ele veio com menos pessoas, mas eram com pessoas mais capacitadas para a guerra. E essa guerra, ela finalizou de uma forma interessante. Essa batalha, né, na verdade, porque o que aconteceu foi que Cleópatra, ela ficou assustada pelo estrondo da batalha e ela pegou e fugiu. E quando ela fugiu, Antônio viu que ela tomou essa medida de fugir, e ele olhou para ela assim que ela estava fugindo, ele estava muito apaixonado por ela, ele seguiu ela ali e saiu da batalha, né? E aí ele acabou dando, né, essa vitória ali para César naquele período. E é justamente aí nesse momento, né, quando Antônio foge, vai atrás de Cleópatra e que César vence essa batalha, que é a partir daí que começa, né, o cálculo para o período dos 360 anos a partir daí. E isso agora vai nos dar a base para que a gente possa chegar até o verso 26. Porque quando a gente chega no verso 26, olha o que ele diz: os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado, e muitos cairão traspassados. Está se referindo a quem esse verso 26? Justamente a Antônio. Por quê? Veja só, a causa da derrota de Antônio foi a deserção de seus aliados e amigos, aqueles que comiam seus manjares. Primeiro, Cleópatra, conforme já relatado, se retirou de repente da batalha, levando 60 navios do fronte consigo. Em segundo lugar, o exército de infantaria, cansado da obsessão de Antônio por Cleópatra, correu para César,
que o recebeu de braços abertos. E terceiro, quando Antônio chegou à Líbia, descobriu que as forças que havia deixado ali sob a liderança de Escarpo para vigiar a fronteira haviam mudado para o lado de César. Em quarto lugar, após ser perseguido por César até o Egito, foi traído por Cleópatra e as forças militares dele se renderam. Diante disso, enfurecido e desesperado, tirou a própria vida. Que coisa, queridos, que história forte é essa, né? Veja só que coisa, né? Mais uma vez, uma paixão desenfreada, o caráter, né, não foi trabalhado ali, e ele seguiu essa mulher ali, a paixão enorme ali no coração dele fez com que ele fosse atrás dela, mas no final de tudo ela traiu ele, e ele desesperado acabou tirando a própria vida. Então, queridos, por isso nos mostra claramente, né, que as nossas afeições nunca jamais devem estar em seres humanos. Nunca, nós devemos ter sempre tão somente nossas afeições centradas em Cristo, porque nunca nós iremos nos desesperar, nunca nós iremos perder, né, a tranquilidade e a calma, porque sabemos que Jesus Cristo está no trono, e ele e ele é Senhor sobre todas as coisas. E Jesus nunca foge da batalha. Ele disse: "Nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei". Isso é muito importante. Então nós vemos que final triste teve a vida de Antônio. E na continuação, diz assim no verso 27, também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Quem são esses dois reis que aqui está falando? Bom, lembra que nós acabamos de falar que houve uma guerra entre César e Antônio? É sobre esses dois que o verso 27 ainda está falando, porque também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Por que só em uma mesma mesa? Veja que isso mostra o que? Familiaridade, amizade. E era justamente isso que acontecia, veja só. Antônio e César haviam feito uma aliança no passado. Todavia, sob o disfarce da amizade, ambos aspiravam ao domínio universal e tramavam intrigas para conquistá-lo. As declarações de deferência e amizade um pelo outro não passavam de hipocrisia. Falavam mentiras. Aconteceu. E quando o conflito se travou, César saiu completamente vitorioso. Então, eles se diziam amigos, conversavam ali na mesma mesa e tudo, mas na verdade, no fim das contas, um acabou vencendo o outro, né? Um acabou se levantando contra o outro e vencendo. Verso 28. Então o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. Então, queridos, nós temos aqui dois momentos. O primeiro momento ele diz: o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza. Nós vamos ver que isso aconteceu. E depois, o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. Então veja que há dois retornos aqui. Tornará para sua terra com grande riqueza, e o segundo é quando ele retorna, depois que ele se ira contra a santa aliança, ele retorna, depois que ele fez o que lhe aprovesse. Como que se cumpriu isso, né? Quem é esse aí? Veja só o que aqui diz no livro. Dois retornos de conquistas estrangeiras são trazidos à nossa atenção aqui. O primeiro, após os acontecimentos narrados no versículo 26 e 27. O segundo, depois que esse poder voltasse o coração contra a santa aliança, fazendo o que lhe aprovesse. O primeiro se cumpriu com o retorno de César após sua expedição contra o Egito e Marco Antônio. Ele voltou para Roma coberto de honras e riquezas. Então, se você estiver anotando na sua Bíblia, quando fala assim, ó, então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza. Você pode anotar aí, ó, o retorno de César depois da vitória sobre Antônio e o Egito. Ok? Então esse foi o primeiro momento. Agora, na continuação, ele iria a Bíblia diz, né, que o coração dele seria contra a Santa Aliança e faria o que aproveita e tornaria para a sua terra. Falando ali dos romanos. Como é que se cumpriu isso, né? Sob a liderança de Vespasiano, os romanos invadiram a Judéia e tomaram as cidades de Galiléia, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, nas quais Cristo fora rejeitado. Destruíram os habitantes e nada deixaram além de ruínas e desolação. Tito sitiou Jerusalém. Fez-se uma trincheira ao redor, conforme o Salvador previra. Seguiu-se uma fome terrível, cuja gravidade é possível que o mundo nunca tenha testemunhado de maneira equivalente em qualquer outra época. O cerco de Jerusalém durou 5 meses. Durante esse período, 1.100.000 judeus pereceram e 97 mil foram levados prisioneiros. A cidade era tão surpreendentemente forte que Tito exclamou ao ver suas ruínas: lutamos com a ajuda de Deus. Mas foi destruída por completo, e os alicerces do templo foram lavrados por Terêncio Rufo. A duração de toda a guerra foi de 7 anos.
Conta-se que 1.462.000 pessoas perderam a vida vítimas de seus horrores. Assim, esse poder fez o que lhe aprouve e tornou a sua terra. Então, veja, aqui, pelo fato, né, deles serem o povo de Deus naquele período, a Bíblia apresenta dois momentos. O primeiro, quando Roma, ali na pessoa de César Augusto, toma ali, né, o Egito, né, vence ali Antônio e o Egito, e ele retorna com grande riqueza. E o segundo momento, quando Roma entra agora ali, ela se ira contra a Santa Aliança, né, contra o povo de Deus ali, e eles passam por fome, eles cercam Jerusalém, e isso acontece com aquele povo naquele período, justamente porque eles também rejeitaram o Messias, né? Isso acabou sendo um juízo para aquele povo naquele período também. Verso 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. O que isso significa? O tempo determinado provavelmente é o tempo profético do versículo 24 já mencionado. Conforme já demonstrado, ele se encerrou em 330 depois de Cristo, momento em que esse poder retornou e voltou a avançar contra o sul. A profecia havia predito que não seria como da primeira vez ou como da segunda vez. Em outras palavras, a investida não seria como da primeira vez quando avançou contra o Egito ou como da segunda vez quando avançou contra a Judéia. Aquelas foram expedições que resultaram em conquista e glória. Já essa provocou desmoralização e ruína. A mudança da sede do trono para Constantinopla foi o sinal da queda do império. Roma perdeu então seu prestígio. A parte ocidental ficou exposta a ataques de inimigos estrangeiros. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no verso 30 aqui agora. Porque quando Roma muda a capital para Constantinopla, ela começa a perder força. E quando chega no verso 30, aí nós já vemos agora um ataque que é feito à Roma ocidental. Veja o que diz o verso 30, que é o último verso que nós vamos falar aqui hoje. Ele diz assim: porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. E tendo voltado, atenderá aos que estiverem desamparados à Santa Aliança. Onde é Quitim, né? Onde é que fica Quitim? Desde a terra de Quitim lhes foi isso revelado. O texto conta que a notícia da destruição de Tiro por Nabucodonosor foi levada até eles de Quitim. Aqui está citando outro verso da Bíblia, né? As ilhas e costa do mar Mediterrâneo. Pois os habitantes de Tiro, revela Jerônimo, ao falar sobre o versículo 6, quando viram que não tinham outro meio de escape, fugiram em seus navios e se refugiaram em Cartago, bem como nas ilhas dos mares Jônico e Egeu. Quito também atribui a mesma localidade a Quitim, a saber, a costa e as ilhas do Mediterrâneo. Então é aí que é Quitim. E pelo testemunho de Jerônimo, a mente é conduzida a uma cidade específica e célebre situada nessa região, a saber, Cartago. Já ocorreu alguma batalha naval contra o Império Romano, na qual Cartago funcionou como sede das operações? Só precisamos nos lembrar do terrível extermínio que os vândalos causaram a Roma, sob a liderança do impetuoso Genserico, para responder na afirmativa, sem hesitar, com certeza. Partindo do porto de Cartago à frente de sua numerosa e bem disciplinada força naval e desafiando as forças do mar, ele espalhou consternação por todas as províncias marítimas do Império. Então, nesse verso 30, nós temos relatado aqui a Batalha de Cartago, né? Genserico veio ali com as suas tropas e ele invadiu, né? Ele veio contra Roma e nós sabemos que ele trouxe ali um terror ali para Roma naquele momento, né? Genserico ali, de forma terrível, chegou ali pelo mar e trouxe ali, né, angústia para os romanos ali naquele período. Nós vamos finalizar então esse verso 30, justamente falando sobre essa parte final. E se indignará contra a Santa Aliança, isto é, as Sagradas Escrituras, o livro da aliança. Uma revolução dessa natureza seria realizada em Roma. Os érulos, góticos e vândalos que conquistaram Roma aderiram à fé ariana, tornando-se inimigos da Igreja Católica. Foi com um propósito especial de exterminar essa heresia que Justiniano decretou que o Papa fosse o cabeça da Igreja e corretor dos hereges. Logo, a Bíblia passou a ser considerada um livro perigoso que não deveria ser lido pelo povo comum. Em vez disso, todas as dúvidas deveriam ser submetidas ao Papa. Assim se amontoaram indignações sobre a palavra de Deus. E foi assim, queridos, que surgiu a partir daí a figura papal, que é justamente a partir daí que nós vamos começar o nosso próximo vídeo, que é quando surge o Império Papal, né? o líder papal, a partir daí. Então veja que quando eles invadiram Roma Ocidental, houve uma reação, né? Eles acabaram de alguma forma, né? Quando eles viram que as pessoas que estavam invadindo, eles estavam aderindo à fé ariana, que eles diziam naquele período, né? Que isso era extremamente perigoso, não só no sentido físico da coisa,
mas também no sentido espiritual. Então, trouxeram agora a figura do Papa como algum líder. Veja que coisa interessante, né? Como a história vai se moldando. Então, o Papa foi escolhido para ser aquele que iria determinar se a pessoa estava certa ou não. E é a partir daí que surge, então, a figura do poder papal como sendo algo de grande alcance aí no mundo. E é sobre isso que nós iremos começar o nosso próximo estudo, a partir do verso 31, onde vai introduzir agora a figura papal. Nós vamos ver toda a história do papado aqui em Daniel capítulo 11, e depois iremos finalizar mais à frente também esse capítulo que tem um desfecho muito maravilhoso e muito importante para nós. Então, que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo pela graça de Jesus, e que continue sendo um estudo muito proveitoso para você entender todos os detalhes e que você possa, pela graça de Jesus, compreender esse capítulo e que seja de fortalecimento para a sua fé e para o seu preparo no tempo de angústia. Então, até o nosso próximo estudo pela graça de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos ensinando, passo a passo, detalhe por detalhe, dessa história sagrada, Pai amado. Que possamos estar prontos para o grande tempo de angústia que vem na nossa frente, e que Jesus Cristo seja achado em nós a esperança da glória. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.